Muito bem, essa questão de sucessão, a questão tanto a área empresarial, familiar e tal, direito do trabalho, isso aí são coisas que, se nós não estamos diretamente implicados, estamos indiretamente. Então, todos nós temos esse interesse. Por isso está aqui comigo o Marcelo Paim Tavares, que é advogado especializado nesta área. Marcelo, muito prazer em te conhecer pessoalmente. Eu já te conhecia nos trabalhos que tu realiza, né? Na tua, digamos assim, no teu viés profissional. Obrigado pela tua presença aqui no programa. Te agradeço, Silvio. Para mim é uma honra estar aqui. Te conheço também do teu trabalho há muitos anos, desde o tempo que eu estava na faculdade, te assistia no programa do Clóvis Duarte. Câmera 2. Câmera 2. E quando eu fui convidado para vir ao programa, eu me senti muito honrado. Naquele tempo eu tinha, outro dia eu falei, há 2 anos atrás, para dizer outro dia, como o tempo passa tão rápido, com o Figueiredo, o zagueiro do Internacional. E eu, quando eu era repórter de futebol, lá na década de 70, em 73 eu entrevistei o Figueiredo e tiraram uma foto minha com ele. Eu vou te mostrar. E nesta foto eu estou com um cabelo maior do que o Figueiredo. Quem é colorado, sobretudo, sabe que o Figueiredo tinha um baita de um cabelão. E eu tinha esse cabelo, eu te confesso que eu tinha aquele cabelo. Então, hoje, quer dizer, então a gente vai mudando e tal, através dos tempos, né? Mas, na verdade, esse é um trabalho que a gente faz, eu já trabalho no meio de jornalismo de 54 anos, quer dizer, já é 5 décadas e meia, praticamente. Uma vida. É uma vida. Então, o mais importante disso, Marcelo, é que no decorrer dessa trajetória, tu conhece gente, pessoas que te ajudam na tua formação, quer dizer, essa interconexão com as pessoas é a coisa que, para mim, o maior patrimônio que o jornalista dá é exatamente isso, né? Quer dizer, o conhecimento que tu tens, né? Eu trabalhei fora aqui do Rio Grande do Sul muitos anos, no centro do país, nos jornais do Globo e Jornal do Brasil, depois do Estado de São Paulo. Então, isso aí é um patrimônio que é aquela coisa que nunca se apaga, né? Quer dizer, e isso te engrandece enquanto ser humano. Conhecer pessoas e tal, então lidar com essas coisas. E agora, te conhecendo pessoalmente, né? Eu sei que tu tem um trabalho também maravilhoso nessa área, e tu trabalha exatamente numa coisa que tenta harmonizar os interesses, não é isso? Harmonizar os interesses da família, né? Principalmente na área de sucessão. Eu só queria te dar um panorama, assim. Sim, claro. A holding, na verdade, ela começou na Inglaterra, diferente do que as pessoas imaginam que foi nos Estados Unidos, né? Ela começou na Inglaterra, pós-Revolução Industrial. Os primeiros sinais de holding. Fim do século XVIII. Isso. Depois, em 1780, na Pensilvânia, foi o primeiro lugar nos Estados Unidos, o primeiro estado que autorizou uma empresa ser proprietária de outra empresa, né? Ter ações de outra empresa, participar do contrato social. Foi os primeiros sinais. Depois, 100 anos depois, 1888, foi no estado de Nova Jersey, que daí sim foi criada uma legislação para a holding. E no Brasil, nós somos um pouquinho mais atrasados, foi em 1976, com a introdução da lei das sociedades anônimas. A lei das SAs. Das isso SAs. E foi aí que se introduziu a holding. 68, uma coisa assim. Agora de cabeça... mas também é muita legislação no Brasil, uma em cima da outra, né? E a holding familiar, ela busca, né, trazer um equilíbrio do patrimônio, busca evitar conflitos entre a família, né, e a preservação do legado e a diminuição de custos, né, porque o custo do inventário hoje é muito grande, é muito alto. Os impostos são altos, né? Então, a gente procura fazer um trabalho em que se antecipa o inventário, a sucessão é antecipada, né, criando uma holding. Mas nem sempre a holding é a melhor solução. Hoje em dia, se procura na internet, tem holding para tudo que é lado, né? As pessoas vendendo holding como se holding fosse uma banana. Não, não é. Holding é muito complicado, não é simples e tem que ser feito um estudo aprofundado para ver se naquele caso se aplica a holding ou se não se aplica a holding. Qual é a melhor vantagem, né? Exatamente, porque existem outros meios, né? Existe a doação, que é a antecipação de legítima, né? A holding, em alguns casos, ela é vantajosa. Só que a holding tem custos, né? Então tem que se ver se isso é vantajoso ou não.
Esse é um mercado complexo, tem que ser muito especializado, como tu é, no caso específico, né? E é uma coisa hoje de muita, digamos, efervescência, né, no mercado, né? Existe isso, né? Sim, ultimamente a holding virou um boom, é como eu disse, aparece em tudo que é Instagram, todo mundo vendendo holding. O problema é que vender holding é muito fácil, tu faz um contrato, atira numa pessoa e está pronto, e não se complica com nada, mas não é assim que se faz. A gente tem que saber qual a situação daquela família, qual a situação dos herdeiros, se os herdeiros são casados, se os impostos que serão pagos trarão vantagem, qual o patrimônio daquela família, para que se coloque tudo dentro daquele guarda-chuva, né? E com o advento da reforma tributária e o aumento de impostos, as pessoas estão buscando a holding para tentar diminuir os seus custos. Diminuir o impacto financeiro disso, né? Impacto no futuro, né? No inventário. Até porque, Silvio, existe uma perda de patrimônio. Isso as pessoas não têm muita noção. Mas eu faço muito holding para família fazenda, rural, né? Quem tem patrimônio rural. Sabe que na última década uma fazenda, a área agrícola, né? O campo teve, na última década, mais de 300% de valorização, né? Então, a pessoa, às vezes, tinha uma fazenda que tinha o seu valor ali e ficou um valor exorbitante. Na hora que a pessoa vai fazer inventário naquilo, ela não tem condições de pagar o imposto, porque ela tem patrimônio, mas não tem liquidez. E o imposto é tão alto. Imagina uma fazenda de 100 milhões. 6% quanto que é? 6 milhões não é fácil, né? Imagina. Entendeu? E isso é uma coisa que está subindo também, né? Que hoje é 6%. Há projetos aí de, inclusive, estender para 16%. Sim, existe projeto. Com a reforma última, já autorizaram 8%, né? Os estados. O Rio Grande do Sul ainda é 6%. Mas acho que, inclusive, por causa dessa crise que nós estamos enfrentando agora do alagamento, o Estado precisa de dinheiro, né? Até porque a orientação do Estado brasileiro, né? Eu sempre fui muito crítico à questão do Estado, e eu, como economista, já me incomodei muito com essas questões de chamar Estado mínimo e tal. Quando a gente defende o Estado mínimo, isso que tu vai entender, não queremos que o Estado seja pequenininho, que ele seja forte onde ele tem que ser, onde ele tem que atuar. Sim. E mínimo no tamanho, que nós sabemos hoje, né? O Brasil, por exemplo, é o país que mais gasta com partidos políticos e com eleições. Por ano, 800 milhões de dólares. Tá? O que mais gasta depois do Brasil, olha lá, o Brasil gasta 800 milhões de dólares por ano em partidos políticos e eleições. O segundo colocado é o México, com menos da metade, com 300 milhões. Quer dizer, para ver a exorbitância que o Estado brasileiro é, inclusive criando uma entidade como o Tribunal Superior Eleitoral, que não tem razão nenhuma de ser, né? Se fosse eliminado, botar um departamento para... tudo bem. Mas esse é o país, quer dizer, então, aí, nesse teu caso aí, né, Marcelo, essa questão aí fica mais grave ainda, porque isso aí fere diretamente a harmonia das famílias, a situação pessoal das famílias, né? Que nem tem o patrimônio. O patrimônio da família é atingido diretamente. Existe, como tu disse, um projeto que tem projeto de 16% e tem projeto de 25%. Acredito que esses não passem 25%, mas 16% eu acho que, conforme for o andamento do Estado, da carruagem, eles certamente vão aprovar. Qual é a principal recomendação que tu dá para as pessoas, as famílias que estão envolvidas ou estão próximas a se envolver numa situação dessa? As pessoas têm que procurar um advogado especialista e que saiba profundamente a matéria. Porque, como eu digo, o meu escritório é uma equipe, não sou só eu. Eu sou especialista em família e sucessão, mas tenho advogado especialista em direito tributário. Eu também sou especialista em direito do trabalho. Porque se envolve empresa, a pessoa tem uma empresa e nós precisamos saber qual vai ser a situação daqueles funcionários, se fizermos uma cisão ou uma fusão, né? Precisa do direito tributário para analisar toda a situação de tributos. Então, não é um simples documento que é holding. As pessoas têm que entender isso, né? Que holding, para que seja feita, ela tem que ser feita um estudo de viabilidade. É um processo todo, né? É um processo todo que envolve não só
o patriarca ou a matriarca, como os herdeiros. Com certeza. Todos são envolvidos naquele processo para que seja feito de forma adequada. E sobretudo questão familiar, a gente sabe como é que é, né? O afeto nessas horas muitas vezes desaparece, né? Essas questões de interesses patrimoniais e tal. Então é preciso também ver esse lado, né? Exatamente. Ter essa sensibilidade. Marcelo, muito prazer em te conhecer pessoalmente, né? Virás mais vezes aqui, eu acho importante esse assunto, até porque esse programa aqui, o Economia e Desenvolvimento, nós estamos há 24 anos no ar. Começamos lá em 2000, né? Depois de uma série de outros programas que eu tive por aí, rede aberta e tal, mas ele, justamente o forte desse programa aqui é o conteúdo que os meus convidados trazem. Então, isso é uma coisa importante e pelo conteúdo que tu tens aí, certamente, vou falar com a nossa assessora Letícia, né? Letícia Souza, conhece, né? Sim, claro. Então, para ela te escalar mais vezes aqui, porque esse é um assunto importante. Eu tenho a certeza que você, telespectador, gostou, né? E certamente absorveu esses conhecimentos e, se estiver envolvido numa coisa dessa, sabe a quem recorrer. Marcelo, um abraço. Muito obrigado pelo teu presença. Muito obrigado, Silvio. Foi um prazer participar do teu programa. E até uma próxima. Até uma próxima.